Eu sou o Luiz Gasparini, eu sou médico e consultor da consultoria operacional 3D Nagata e Gasparini. 3D porque a nossa consultoria não simplesmente coloca as informações do que tem que ser feito na parede. A gente pega na mão e faz junto. Hoje eu vou falar sobre dicas de compra de equipamentos. A gente tem 3 aspectos para considerar. Tem que pensar nas questões administrativas, que são fundamentais. Quais são essas questões? São principalmente aquelas relacionadas com a vigilância sanitária, com as leis. Você vai precisar de um espaço específico, dependendo do tipo de máquina, você vai ter que obedecer uma série de normas, então tem que ter um planejamento nesse sentido. Você tem a questão clínica. Quais são os tipos de exame que eu vou executar, que vai ser executado nessa máquina? Qual que é a abrangência? A gente vai fazer todos os tipos de exame ou a gente vai fazer os principais, os mais frequentes? E tem a questão financeira, que é fundamental para a sustentabilidade. Eu vou falar um pouco do plano de negócio. Então, primeira coisa que você tem que ver é mercado. Aonde você vai instalar esse equipamento? É uma clínica estabelecida? É uma nova clínica? Você vai precisar de convênios novos? Você vai poder depender só do particular? Existe demanda para você atender as clínicas concorrentes, ou existe clínica concorrente? Se existir, elas estão dando conta do recado em relação à qualidade, em relação a tempo de espera, tempo para agendar. Isso tudo é fundamental para você começar a desenhar o seu plano de negócio e saber exatamente o que você vai estar fazendo. Em segundo lugar, você tem que avaliar o ticket médio de cada exame que você pretende realizar, baseado também na frequência. Então, você pega os exames mais frequentes e faz uma estimativa de quanto se paga naquela região, sejam os particulares, sejam os convênios. Isso daí é muito importante para você saber a viabilidade econômica do seu investimento. Não adianta nada você investir numa máquina com todo o carinho, todo o esforço e você de repente vê que a demanda ali já está sendo muito bem atendida e você vai ter muita dificuldade de evoluir. Daí vem o investimento no equipamento. Você vai ter que fazer pesquisa, vai ter que ver orçamentos. Não pense só no custo do equipamento. Pense também no contrato de manutenção ou pelo menos nas peças mais frequentemente trocadas, como bobinas, como transdutores ou como tubo de raio-x no caso de uma tomografia, ao longo de 10 anos. Sim, 10 anos. Você pode ter surpresa ao verificar, por exemplo, que um equipamento que o custo de aquisição é mais barato que o outro, mas quando você vai colocar o custo da manutenção em 10 anos, esse desconto inicial que você tem no equipamento, ele é perdido e às vezes a diferença é quase a diferença de uma parte substancial de um novo equipamento. E você vai precisar renovar. Por isso que é importante pensar no longo prazo. Às vezes você vai ter que renovar um equipamento depois de 10, 15, 20 anos e você vai ter que ter capital para isso. Uma vez que você fez todo esse trabalho, você vai comparar o quantos exames você precisa fazer e o quanto de recurso que você estará investido, seja o retorno desse investimento, se você tiver capital para investir à vista, né? Se tiver um bom desconto, às vezes vale a pena, ou se você estiver financiando as parcelas, você tem que ver qual o número de exames que você vai ter que executar em média para poder pagar essas mensalidades. Uma coisa importante para dizer para vocês que todas essas informações hoje em dia com a internet, elas estão disponíveis na internet. Você consegue, pesquisando de uma maneira bem assim, dedicada, obter todas essas informações. A grande dificuldade que sempre vai existir é você ter uma curadoria dessas informações. E isso, às vezes, gente, não é possível fazer sem prática. A consultoria Nagata e Gasparini, desde 2005, ela acompanha os investimentos em equipamentos como ressonâncias, mais de 10 equipamentos, tomografia, pelo menos 7, vários equipamentos de ultrassom, vários equipamentos de densitometria óssea, mamografia, raio-x, e
a gente aprendeu muito com coisas que só apareceram às vezes, os problemas, né, os erros, que a gente só foi descobrir depois, às vezes, de 10 anos ou depois de 5, 8 anos, quando você tem aí uma falha, um problema, aí você vai verificar e de repente aquele problema, ou por exemplo, uma peça caríssima, não estava coberta num contrato de manutenção que aparentemente era mais barato. Então, a dica que fica é que uma consultoria como a Nagata Gasparini, a proposta dela é de aumentar a eficiência do investimento e ficar apenas com uma fração da economia que você vai ter numa situação de investimento numa máquina, como uma máquina cara de ressonância ou tomografia. Um grande abraço.